E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação. E hoje a gente vai revisar e mergulhar fundo num tema fascinante: o relevo da Terra, a sua constituição e os tipos de solo. A ideia aqui é ressignificar o nosso planeta, sabe? Em vez de pensar na Terra como uma bola de rocha estática e sem graça, a gente vai enxergar ela como uma verdadeira obra-prima geológica, altamente dinâmica e que está o tempo todo mudando. Para começar, vamos jogar uma pergunta no ar. O chão sobre os nossos pés é realmente permanente? É super comum a gente presumir que as montanhas, os vales e os continentes são elementos fixos, ali, parados para sempre. Mas a verdade é que as evidências geológicas mostram exatamente o contrário. É tudo mutável. E para organizar a nossa análise, a pauta de hoje está bem direta. A gente vai passar por constituição do solo, as forças internas, o intemperismo e erosão, as formas do relevo continental, depois o relevo submarino e a gente fecha entendendo como medir essas altitudes todas. É literalmente uma jornada do nível micro até o macro. Entrando agora na nossa primeira parte, a constituição do solo. Vamos começar olhando bem de perto para o chão logo abaixo da gente, onde aquelas rochas gigantes e sólidas acabam sendo continuamente decompostas até virar o solo que a gente pisa. E olha que interessante, as variações no tamanho das partículas, o clima de cada região e os resíduos orgânicos acabam criando 4 tipos de solo bem diferentes entre si. A gente tem o solo arenoso, que tem partículas maiores e deixa a água e o ar passarem super rápido. Tem o argiloso, que já é mais fininho, retém muitos sais minerais e é maravilhoso para a agricultura. E aí vem o solo mífero, aquele mais escuro, cheio de espacinhos e absurdamente fértil, por causa de toda a matéria orgânica em decomposição. E claro, o solo rochoso, que é super raso, cheio de fragmentos, bem típico daquelas regiões mais secas e íngremes. Avançando para o nosso segundo tópico, as forças internas e como a crosta terrestre é construída. Chegou a hora de entender aquelas forças gigantescas que agem de forma oculta, construindo o planeta de dentro para fora. O segredo aqui é entender o que a gente chama de forças endógenas. Basicamente, são os imensos mecanismos internos do nosso planeta. É muito legal pensar nessas forças como um baita arquiteto, um mestre de obras incansável mesmo, que está o tempo todo trabalhando, erguendo, empurrando o terreno lá para cima. E como essas forças endógenas aparecem? De 2 formas principais. Primeiro, através do vulcanismo. O calor lá do fundo é tão absurdo que expulsa a lava, e isso tem força suficiente para erguer massas de terra inteiras, criando montanhas e até ilhas novinhas em folha no meio do nada. E segundo, a gente tem o tectonismo, que é um movimento constante das placas tectônicas. Gente, isso gera uma pressão que é simplesmente insana. Pode causar falhas nas rochas ou criar aqueles enormes dobramentos que dão origem às gigantescas cadeias de montanhas que a gente conhece. Olhando para a estrutura geológica ao longo de eras, no chamado tempo profundo, os resultados são impressionantes. Essas forças formaram os antigos escudos cristalinos, que são super rígidos e cheios de metais. Formaram também as bacias sedimentares, que são aquelas áreas de depressão lotadas de matéria orgânica onde a gente acha carvão e petróleo hoje em dia. E, mais recentemente, lá na era Cenozoica, vieram os dobramentos modernos, que são essas cordilheiras imensas e ativas. Só um detalhe muito curioso: o Brasil fica bem no meio de uma placa tectônica, então a estrutura do nosso país só tem escudos e bacias, nada de dobramentos modernos por aqui. Vamos então para a nossa terceira parte, intemperismo e erosão. Esses são os verdadeiros escultores pacientes da natureza. Diferente das forças internas que constroem, as forças externas agem de forma super lenta, implacável e destrutiva, desgastando suavemente tudo aquilo que acabou de ser erguido. Para entender bem esse desgaste, a gente precisa separar 2 conceitos que andam juntos, mas são completamente diferentes. O intemperismo é o ato de quebrar, decompor e esmigalhar a rocha. Ponto. A erosão já é o passo seguinte. É o transporte ativo, pegar esse material que foi quebrado, carregar ele e depositar em outro lugar. O intemperismo assume formas que são fascinantes de ver na vida real. Ele pode ser físico, tipo quando o calor extremo e o frio congelante dilatam a rocha até ela rachar ao meio. Pode ser químico, quando a água da chuva fica levemente ácida e vai dissolvendo os minerais. Foi exatamente isso que deu aquela cor vermelha oxidada incrível para a famosa rocha Uluru, lá na Austrália. E tem o intemperismo biológico, moldado pela própria vida. Imagina só raízes de árvores entrando em micro-rachaduras e, conforme elas crescem, quebrando blocos de pedra imensos. Isso é super presente no impressionante cânion do Itaimbezinho, no sul do Brasil.
Bom, depois que a rocha foi quebrada e fragilizada, os agentes de erosão entram em cena para varrer tudo. Pode ser a erosão pluvial causada pela água das chuvas, a fluvial com os rios carregando sedimentos, ou ainda as erosões marinha e eólica, que usam as ondas e o vento para esculpir falésias dramáticas e dunas gigantes no deserto. E claro, a gente precisa fazer um alerta fortíssimo para a erosão antrópica, que é a ação não planejada do ser humano. Remover a cobertura vegetal de forma incorreta acelera a erosão de um jeito assustador, causando deslizamentos e desastres ambientais gravíssimos. Chegamos à quarta parte do nosso conteúdo, as formas de relevo continental, ou seja, como ficam os formatos da nossa terra firme depois de todo esse cabo de guerra eterno entre o tectonismo construtivo e a erosão destrutiva. Nessa superfície seca, a gente tem duas formações bem marcantes. Os planaltos são as áreas mais altas e, por isso, sofrem muito com os castigos da erosão. O visual clássico deles são aquelas serras arredondadas e as chapadas com topo bem reto. Já as planícies ficam mais lá embaixo. São áreas muito mais planas e baixas, servindo como local de descanso final, para onde todo aquele sedimento que foi erodido do planalto acaba sendo empurrado pela água e pelo vento. Além disso, a gente tem as depressões, que são locais situados bem mais abaixo das regiões ao redor delas, às vezes afundando até mesmo abaixo do nível dos oceanos. Em total contraste com isso, a gente tem as montanhas, que são as estruturas mais imponentes e altas, cheias de encostas íngremes. Elas nascem exatamente daqueles choques geológicos poderosos que a gente comentou há pouco. Vamos para a parte 5, o relevo submarino, a topografia oculta. Agora é hora de mergulhar fundo sob a superfície do oceano e descobrir uma paisagem tão complexa quanto qualquer coisa que a gente tem em terra firme. O fundo do mar não é só um buraco de areia sem fim. A topografia lá é riquíssima. Perto da costa, a gente tem a plataforma continental, um declive mais suave e raso, absurdamente rico em peixes e petróleo. Depois vem o talude continental, que é uma verdadeira parede de queda acentuada. E lá no fundo mesmo, a gente encontra a imensa planície abissal, com quilômetros a fio de extensão, abrigando desde cordilheiras montanhosas vulcânicas até as temidas fossas oceânicas, bem nas áreas de destruição das placas. Para a gente ter uma percepção real da escala absurda do que é essa planície abissal, vamos pegar um marco histórico. Os destroços do imponente navio Titanic estão descansando hoje lá no fundo do Atlântico a assustadores 4.000 metros de profundidade. E detalhe, isso é apenas na planície. Pois é, contudo, até mesmo esses 4.000 metros viram pouca coisa quando a gente chega nas fossas oceânicas. A gigantesca Fossa das Marianas, no Pacífico, mergulha numa fenda sufocante e totalmente escura a quase 11.500 metros de profundidade. É de explodir a cabeça pensar numa dimensão dessas. E para a nossa última parada, a parte 6, medindo altitudes. A pergunta que fica é: como a gente traduz essa vasta realidade em 3 dimensões, cheia de altos e baixos extremos, e coloca no mapa de papel de 2 dimensões? Tudo depende de um conceito unificador chamado altitude. A altitude é a métrica vertical que tem o nível do mar como a sua linha de base fundamental, a nossa altitude zero. Pensa bem, sem estabelecer esse marco, seria absolutamente impossível afirmar se uma planície é mais baixa ou mais alta que um planalto. A cartografia resolve esse quebra-cabeça com o perfil topográfico. Funciona assim: os especialistas traçam várias linhas no mapa, unindo pontos que têm a exata mesma altitude, as chamadas curvas de nível. Pegando esses anéis desenhados e jogando num gráfico matemático, a gente consegue revelar um corte lateral do terreno. É como pegar uma montanha, fatiar ela ao meio e olhar de frente, revelando de forma realista qual é o formato daquele relevo no horizonte. E a gente encerra a nossa análise com essa reflexão super provocativa. Acabamos de ver como os agentes que constroem o relevo com as imensas pressões internas e os que destroem tudo, com o vento, chuva e rios, estão sempre nessa luta. A Terra é um motor ativo. Diante dessa eterna e paciente batalha, o mapa mundi que a gente tem como certo hoje, com certeza absoluta, vai ser totalmente apagado e redesenhado pelas forças da natureza no futuro distante. Pessoal, a paisagem é apenas provisória. E aí, será que a gente conseguiria reconhecer o nosso próprio planeta daqui a milhões de anos?